No dia 9 de outubro de 1950, a pequena cidade de Itapecerica, no interior de Minas Gerais, viu nascer o seu filho mais ilustre. Seu Antônio Moreira e Dona Teresa Mendes Moreira estavam recebendo naquela data o seu segundo filho. Os estudos, a preparação, a ordenação sacerdotal, até que no dia 16 de outubro de 1999, recebe das mãos de Dom Alfio Rapizarda o báculo e a mitra, tornando-se bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Agora ele foi chamado para uma missão ainda maior, ser arcebispo na Arquidiocese de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Nos pastores da igreja deste mês, Dom Gil Antônio Moreira. Dom Gil realizou seus estudos primários no Grupo Escolar Severo Ribeiro, na cidade de Itapecerica. Depois, em 1962, ingressou no Seminário Diocesano de São José, em Divinópolis, onde concluiu seus estudos. Ainda nesse município mineiro, cursou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e bacharelou-se em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Depois de ordenado, eu fui para Roma estudar História da Igreja. E então me formei como mestre de História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Voltei para o Brasil para compor a tese de doutorado e voltar lá para defendê-la. Nesse ínterim fui nomeado bispo auxiliar de São Paulo, então aí eu já não tive mais como completar esses estudos e também achei que não era mais necessário, porque a função de bispo eu não poderia muito estar dedicando ao magistério. Dom Gil foi ordenado no dia 18 de dezembro de 1976 na Igreja Matriz de São Bento, em Itapecerica, por Dom Cristiano Pena. Entre os vários trabalhos que realizou como sacerdote, foi o de vigário cooperador de Itapecerica, além de servir na prelazia de Tefé, na Amazônia. No ano de 1989, foi para Roma, onde se especializou em História da Igreja, se tornando mestre pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Mas enquanto estava no seminário, Dom Gil se deparou com uma situação inusitada. Depois da realização do Concílio Vaticano II, o Seminário São José fechou as portas e os seminaristas pararam os estudos. Ele, no entanto, com o apoio do bispo, teve aulas particulares de teologia. Tive 4 anos de estudos filosóficos particulares com um grande professor, Padre Carlos Rada Mecoleta, um espanhol muito capacitado, muito inteligente, que me deu curso de filosofia particular durante 4 anos, ali enquanto eu fazia o curso de letras. Filosofia conforme também as orientações da igreja. Isso aconteceu porque eu fui o único seminarista naquela época. O seminário acabou depois do concílio, nós éramos 80 seminaristas, todos foram saindo, eu fiquei sozinho, depois começaram a voltaram ainda mais 7, foram ordenados 8 comigo, mas na época eu fiquei sozinho, então nem tinha muito como ter seminário, então o bispo da época arranjou esta solução. Só depois que Dom Gil foi ordenado diácono é que seu pai aceitou completamente a sua vocação. Antes disso, ele fez de tudo para convencer o filho de que a melhor carreira a seguir era a engenharia. Mas no plano de Deus, outra obra ainda estava por acontecer na família de seu Antônio Moreira. E talvez para brincar com ele, Nosso Senhor ainda deu outra coisa. Além de levar-me para o sacerdócio, ainda me chamou outro irmão, Padre João Luiz, que é meu irmão, e que foi ordenado padre depois. Então ele que estava querendo evitar que um filho fosse padre, acabou tendo que receber 2, né? Mas eu digo, acabou tendo que receber ele foi feliz com isso, ele ficou agradecido por isso. Então eu acho até que aquela posição do meu pai, ela tinha um sentido, para mostrar que a escolha era minha, não era dele, não era da família, não era de ninguém. Era uma escolha minha, uma resposta que eu dava com muita liberdade, assim como meu irmão, Padre João Luiz, deu a sua resposta depois de muito pensar, mas com muita liberdade e muita determinação. Depois de ordenado padre, Dom Gil foi para Roma estudar História da Igreja.
Quando voltou para o Brasil, foi chamado para atuar como subsecretário-geral ao lado de Dom Lucas Moreira Neves e Dom Raimundo Damasceno Assis na CNBB. Quando terminou seu período nesta função, Dom Gil deveria voltar para a Diocese de Divinópolis, onde exerceria os trabalhos sacerdotais. Antes disso, já havia escrito para o bispo local pedindo que lhe indicasse uma paróquia para atuar. O bispo então lhe dera 3 opções, mas o padre Gil não queria optar e sim ser encaminhado a uma comunidade, sempre com o espírito de servir. Quando estava prestes a voltar, ele recebeu um telefonema da nunciatura no Brasil, convidando-o para um café com o núncio. Padre Gil mal sabia o que estava por trás daquele inocente café. O café que eu recebi foi uma carta do Santo Padre, e foi interessante porque o núncio, naquela época, Dom Alfio Rapizarda, me disse: o senhor já tem lugar para trabalhar depois que sair aqui da CNBB? Eu disse: não, senhor núncio, por enquanto não tenho, porque estou até, vou dizer, um pouco chateado, porque eu já escrevi para o meu bispo várias vezes para ele indicar um lugar para mim. Ele diz que vai me oferecer 3 opções, mas eu não quero saber de opções, eu quero que ele me mande, eu prefiro obedecer do que escolher, e ele ainda não escolheu o lugar onde eu vou. Aí o senhor nos falou: então o senhor gosta de obedecer? Eu, sim, gosto, o senhor também gosta, todos nós que somos da igreja gostamos de obedecer. Aí ele me mostrou a carta: então está na hora de o senhor obedecer aqui o Santo Padre, e eu logo assustei e vi que era para bispo auxiliar de São Paulo. Depois do susto e de pedir um tempo para o núncio apostólico, Dom Alfio Rapizarda, Dom Gil foi se consultar com 2 pessoas, um bispo e um padre. E o resultado desta consulta... O primeiro, o Dom Cristiano, eu liguei para ele de Brasília para Belo Horizonte e disse: Dom Cristiano, eu preciso falar com o senhor com o máximo de urgência, o senhor pode marcar para mim um momento para eu ir? Ele disse: o que está acontecendo? Eu falei: não posso dizer por telefone. Aí ele falou: então já entendi, é relacionado à nunciatura? Eu disse: sim, senhor. Então não precisa vir, é só você dar a resposta positiva. Dá a resposta positiva que eu te conheço, dá a resposta positiva. Eu disse: mas Dom Cristiano, não tem mais nem menos, você dá a resposta positiva. Olha, eu te conheço a sua alma, conheço você nunca negou nada à igreja, não é agora que você vai negar. Então você vai dar a resposta positiva. Tá bom, então. E fui confessar com o Padre Campos, e fiz a confissão, depois fiz a confissão geral. Eu quero fazer uma confissão geral, Padre Campos. Está com medo de morrer? Eu falei: estou com medo de morrer. Fiz a confissão geral, falei: bom, agora só me dá a absolvição, me deu. Depois eu tirei a carta do bolso, mostrei para ele e falei: o senhor também me conhece bastante, tudo, que conselho o senhor me dá diante desta indicação do Santo Padre João Paulo II? Ele disse: olha, aceite imediatamente, é uma proposta da igreja, você não pode de fato negar, e aceite imediatamente. Nomeação aceita e a data da posse marcada para o dia 16 de outubro de 1999, na Igreja Matriz de Itapecerica, sua cidade natal. A cerimônia foi presidida pelo núncio apostólico Dom Alfio Rapizarda. Depois disso, Dom Gil foi trabalhar na Arquidiocese de São Paulo, onde aceitou o convite de Dom Cláudio Rumes para cuidar das vocações. Para ele, este foi um trabalho de grande importância e que rendeu muitos frutos. Logo que cheguei a São Paulo, Dom Cláudio me pediu para trabalhar com as vocações sacerdotais, sabendo que eu já trabalhava com isso desde o começo do meu sacerdócio. E aquele trabalho teve um resultado assim muito maior do que eu esperava. Encontrei muito apoio da juventude, das comunidades, e o Seminário de São Paulo até começou a ter muito mais vocações. E onde às vezes parecia não ter fertilidade no terreno, apareciam. Graças ao trabalho, não meu propriamente, mas a iniciativa que contou com tanta gente, com tanto apoio de sacerdotes, religiosos e juventude, e isso também marcou.
E todo este trabalho que realizou na igreja em São Paulo lhe rendeu em 2004 a nomeação para a Diocese de Jundiaí, no interior de São Paulo.